Então, gente, vamos começar aqui, né? Eu fiz um post no Twitter com os seguintes dizeres: faça uma pergunta abaixo e eu vou responder em vídeo. Se flopar, este post nunca existiu, né? Volta e meia, eu vou fazer um post no meu Twitter, vou fixar no topo, né? E aonde vocês vão poder me perguntar qualquer coisa, seja sobre política, seja sobre mim, seja sobre como que eu decidi estudar ciências sociais, não importa, tá? Vocês vão poder fazer qualquer pergunta e eu vou responder elas em live aqui na Twitch e o corte vai para o YouTube, né? Então vamos lá. Estamos aqui no post, faço a pergunta, né? Esse aqui pediu para me responder um negócio específico, então eu vou depois eu vou olhar aqui, né? Vai ser outro corte. Vamos para a primeira. Qual a sua opinião sobre marxismo revisionista? Então, tá errado, né? Tá errado. Porque, tipo assim, se você for pegar a história, for pegar, por exemplo, sei lá, documentos históricos para que você tem novas informações para remontar a sua análise, correto, ok. A partir do momento que você, vamos supor, você tem um fato histórico, você vai lá, produz uma análise sobre ele, aí passa-se 10 anos e você tem novos documentos, novas evidências, novas coisas, e você vai para revisitar aquela obra, para refazer a sua análise, ver aonde você pode melhorar a sua análise, ok. Agora, revisionismo é coisa de direita. Simples. Quem gosta de reescrever a história à torta e à direita, é a direita, né? Essa frase ficou até meio redundante. Quem gosta de reescrever a história e criar coisas que coisas que não existem, não é marxista não. Porque se o cara é revisionista, ele não é materialista. Então, tipo assim, a pessoa que faz esse tipo de coisa, ela é incoerente com o próprio método. Exatamente como o camarada aqui do chat falou, revisionismo é um desvio para a direita, sempre dá bosta. Sempre dá bosta. Sempre. Sempre, tá ligado? Inclusive, tem certas pessoas, tem certos grupos, pessoas que se dizem marxistas, tipo, que sempre faz umas análises tortas, né? Sempre fala merda, né? Vamos lá. Por que os cubanos que moram em Miami comemoravam a morte do Fidel? É bem simples de entender, porque as famílias deles eram os burgueses que perderam tudo em Cuba. É simples. Porque essa galera que está em Miami comemorando a morte do Fidel, porque foi tudo expropriado, né? Eram os donos de cabaré, eram os donos de prostíbulo, tá ligado? Porque Cuba, antes da Revolução, ela era um prostíbulo dos Estados Unidos. Tanto é que é retratado em filme. Se eu não me engano, é no Poderoso Chefão 2 ou 3, eu não lembro qual. Mas é retratado lá como é que Cuba era. Tanto é que o filme se passa durante a Revolução, né? Então, tipo assim, por isso que essa galera comemora a morte do Fidel. Por que eles comemoram? Porque eles perderam. Né? É que nem os parentes dos kulaks lá da Ucrânia, que adora falar que o Holodomor existiu e tudo mais. Aí você vai ver por que eles não gostam, é porque simplesmente a família deles perdeu quilômetros e quilômetros, hectares, 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 hectares de terra e não quiseram trabalhar. Simples. Enquanto eles viviam de sugar o trabalho dos outros, a partir do momento que eles passaram a ter que trabalhar, eles não gostaram da ideia. É por isso que esse tipo de pessoa comemora a morte do Fidel, comemora a morte do Lenin, comemora a queda do regime soviético. É por isso, né? Exatamente, o socialismo deu errado para a burguesia, né? Tá? Burguesia. É correto dizer que a repressão policial contra a classe trabalhadora é fascismo? Já vi algumas pessoas falando sobre isso, só que não sei ao certo se é certo dizer que isso é fascismo, ou seja, esvaziando o sentido da palavra. Beleza, vamos lá. Polícia. A polícia em si, no sentido estrito senso do termo, ela é burocracia do Estado. Qualquer força militar dentro do Brasil, você pode pegar qualquer força de coerção, você pode pegar Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Nacional, Exército, Marinha, Aeronáutica, todas elas são burocracia do Estado. Todas elas.
tá? Se este aparato burocrático do Estado está reproduzindo um comportamento fascista, quer dizer que quem está no poder é um fascista, né? A questão que nem você fala da banalização do termo é porque muita gente que não tem domínio sobre esses assuntos vai para a internet opinar. O problema não é a pessoa opinar, o problema às vezes é você opinar sem embasamento. Você não contribui para o debate, tá ligado? Você não acrescenta em nada para o debate. Fascismo é um modus operandi de uma pessoa, de um grupo. Não de uma pessoa, porque o fascismo é um fenômeno de massas, mas o fascismo é um modus operandi de um grupo específico para se manter no poder. O fascismo ele aparece quando o capitalismo está em crise. Basta você pegar a Itália, a Alemanha, a Espanha, Portugal, não é? O Chile, o Brasil, os fenômenos fascistas que se manifestaram nesses países ao longo do tempo foi justamente no momento de crise do capitalismo, né? E quando um fascista é alçado ao poder, toda a estrutura para baixo dele vai reproduzir o fascismo. E por que, que eu digo que vai reproduzir o fascismo? Porque, por exemplo, vamos lá, o Bolsonaro assumiu o poder. É notório que o Bolsonaro tem um comportamento fascista, gente. Isso é notório, tá ligado? Isso é muito perceptível. E aí, o que acontece? Ele foi colocando nos cargos de poder, na chefia da Polícia Civil, na chefia da Polícia Federal, na chefia da chefia do Ministério da Justiça, papapá, papapá. Ele vai alocando as pessoas que reproduzem o mesmo comportamento que ele, né? E ele sempre dava desculpa, não, por critério técnico. Porra, o Moro que fez ele ganhar a eleição virou ministro da Justiça. É sério que alguém acredita em critério técnico no governo Bolsonaro? Não existe um critério técnico por trás do governo Bolsonaro. As pessoas que estão abaixo dele têm que reproduzir aquilo que ele faz, né? Um fascista faz isso. E aí você pega as pessoas que não foram reproduzindo o que o Bolsonaro queria, eram despedidas. O Mandetta não fez exatamente o que ele queria, foi despedido. O Nelson Tate, se eu não me engano, foi ministro da Saúde depois do Mandetta, não fez o que o Bolsonaro queria, despedido. Então, não é, tipo assim, a repressão policial ela é fascista a partir do momento que o Estado reproduz uma lógica fascista, então seus mecanismos burocráticos vão reproduzir a mesma lógica fascista, né? Eu espero que tenha ficado claro, né? Vamos aqui para a próxima. Essa aqui, ó, sua opinião sobre a China, né? E a China é socialista e por quê? Então vou dizer o seguinte, ó, a minha opinião sobre a eu vou sintetizar essas duas perguntas em uma, ok? Então é o seguinte, para mim, para mim, a China é um país socialista. Eu concordo, inclusive, com a análise do Elias Jabbour. A China é um socialismo embrionário, né? Por que que eu acredito que a China é sim um país socialista? Vamos lá, né? Primeiro ponto, o Estado, qual que é o caráter do Estado chinês? Atualmente é um caráter proletário, né? Por exemplo, eles começaram um programa de habitação violento na China, eles estão distribuindo casa para dar com pau na China. Segundo ponto, né, o acesso a determinados o acesso de consumo, o acesso a bens de saúde, o acesso a bens de saúde não, a serviços de saúde, o acesso a serviços, o acesso a bens de consumo na China tem aumentado, porque a qualidade do salário chinês tem aumentado, né? Toda a questão, a legislação chinesa em relação do trabalho, cada vez, quanto mais o tempo passa, mais rígida ela tem ficado. A China tem começado um combate sistemático à pobreza. Começado não, eles já terminaram, eles acabaram com a extrema pobreza, né, e querem acabar com a pobreza por absoluto agora. Eu não sei se é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso,
né? Porque eu não vou ter certeza aqui. Vamos só conferir aqui, ó. China acaba com pobreza. Vamos só digitar isso que aparece, com pobreza extrema, né? Beleza, pobreza extrema. Então eles ainda tem um combate a uma pobreza substancial, né? Na China ainda se tem uma pobreza substancial e se tem o combate a essa pobreza substancial, né? Por exemplo, você pega o caso Evergrande, né? O que eles fizeram lá no caso Evergrande? Eles expropriaram a empresa. Era um bilionário que estava devendo e tudo mais, né? O que tinha aquele cara do Ideias Radicais falando: Nossa, a China vai quebrar. Todo de 3 em 3 meses ele lançava um vídeo falando que a China ia quebrar. De 3 em 3 meses, né? E aí o que acontecia? A China não quebrava. Ah, não, porque a bolha imobiliária, a empresa quebrou, o Estado foi lá, a empresa quebrou, né? O Estado foi lá, tomou o patrimônio deles, porque boa parte da dívida da Evergrande era com o Estado, né? Eles tomaram a empresa, dividiram a empresa, esquartejaram a empresa em um monte de pedaços, e agora toda ela está sendo usada para obras públicas, tá ligado? Então você vê que o caráter do Estado chinês, ele tem um caráter proletário. Aí vocês podem perguntar, Rodolfo, mas na China tem bilionário, né? Então, e aí é aquela questão que a China ela está em processo de transição para o socialismo. Por isso que para mim a tese que faz mais sentido é a tese do Elias, que é um socialismo embrionário, que ele ainda tem que se desenvolver com as determinadas coisas, tem que passar por determinados processos de acordo com a interpretação dos chineses sobre a realidade, correto? Então, tipo assim, eles estão passando por determinados processos de desenvolvimento, seja científico, técnico, seja na área social, seja na área econômica. Eles estão passando por esses processos para alcançar o socialismo, né? Por exemplo, a minha opinião sobre a China é que ela é a maior economia do mundo e é imparável. Ela já é o país mais importante do mundo e eles são imparáveis. Não tem como parar ele, né? Mano, isso aqui, o conceito prévio é anulado por uma construção de realidade. O conceito prévio é anulado por uma construção de realidade. Se você tem um conceito prévio e a realidade não condiz esse conceito, o conceito prévio é completamente destruído pela realidade. Aí você pode falar, adapte, não é adapta. Você tem que fazer uma nova reinterpretação. Se você fala que é A e a realidade te mostra que é B, até, o conceito prévio está anulado. Em exemplo, o conceito de manifesto, não como inerente positivo, continua sendo aplicado aos atos terroristas. Não, o conceito de manifesto. Vamos lá. Um processo revolucionário. Vamos ver se eu entendi bem a pergunta. Se ele está falando tipo assim, uma manifestação com intuito revolucionário, esse conceito pode ser aplicado aos terroristas? Não. Por quê? O que os atos de Brasília queriam? Queriam a alteração da ordem social? Não. Eles queriam a manutenção da ordem social. Entende? Eles, então, quando você vai falar de um conceito revolucionário, de uma parada revolucionária, um movimento revolucionário ele tem por base alterar as bases da organização social, tá? Alterar todo o organograma social. Aí você, por exemplo, você pega lá Revolução Francesa, quem comandava era a monarquia, era a nobreza. Se tem a revolução, se resulta num estado de caráter burguês, não é? Se você aí você pega a Revolução Francesa, não, a Revolução Russa, você tem um estado de caráter monarca, onde você tem uma família real governando, se tem um processo revolucionário, se transporta e aí se transforma em um estado de caráter proletário. Então, ou seja, você tem o ponto de partida igual e o resultado diferente. Até o processo, o caráter que se dá ao processo revolucionário diz a direção. Pode ser um processo revolucionário de caráter burguês, tanto quanto pode ser um processo revolucionário de caráter proletário. Correto? E por que os atos em Brasília não pode ser chamado de revolução? Porque eles querem a manutenção da ordem, a manutenção de um chefe de Estado. Ou eles podem ser chamados, na realidade, de reacionários, porque eles querem remontar um tempo da ditadura militar.
Não tem caráter revolucionário nenhum nesses grupos. Correto? Próxima pergunta aqui. Por que a democracia vai desaparecer junto com o Estado? Não é que a democracia vai desaparecer junto com o Estado, né? A democracia burguesa ela vai desaparecer junto com o Estado burguês. Ok? A democracia ela desaparece junto com o Estado burguês. A democracia burguesa ela desaparece junto com o Estado burguês. Quando você reformula a ordem, quando você tem o processo de transição, você pega lá uma sociedade capitalista, uma sociedade monárquica, aí você faz a transição para uma sociedade socialista, você tem o processo de destruição da monarquia ou destruição do Estado burguês, da democracia burguesa e instauração de outro processo, né? Exatamente isso. Com o fim do Estado, a verdadeira democracia aparece, aonde você vai ter controle sobre o que você produz, você vai ter controle sobre a sua vida, entre outras coisas, né? Bom, não tem mais nenhuma, né? Aviso, aviso. Terminando aqui, vou fazer um aviso. Volta e meia eu vou postar no Twitter e vou fixar no topo, tá? Algum tópico para a galera fazer perguntas sobre qualquer assunto. Pode ser sobre meu gosto musical, sobre meu gosto de filmes e tudo mais. Pode ser sobre política, pode ser sobre qualquer coisa. E eu vou responder em live e o corte vai para o YouTube, né? O intuito disso é para a gente conversar um pouco mais sobre vários assuntos, conversar um pouco mais sobre várias coisas, tá bom? Se você que está aí no YouTube quer apoiar, tem aqui o QR Code, só mandar um pingadinho para nós lá, tá bom? Faça isso se você achar que eu mereço. Aqui tem outro vídeo para você e aqui tem a bolinha, tá bom? Se inscreve aí, deixa o like, compartilhe com os amigos. Um beijo, até a próxima e falou!